E o Alan dos Santos teve mais uma vitória sobre o STF brasileiro, porque os Estados Unidos negam a extradição do jornalista, porque de acordo com a reportagem, o governo norte-americano entende que os supostos crimes que o STF tenta imputar contra o jornalista, na verdade, não são crimes tipificados nos Estados Unidos, porque eles entendem, na versão dos norte-americanos, que, na verdade, o que o Alan dos Santos está sendo acusado está englobado na questão da liberdade de expressão. Ainda de acordo com a reportagem, o governo brasileiro mostrou um vídeo traduzido para o inglês mostrando supostamente falas golpistas do jornalista Alan dos Santos. E sabe o que o governo norte-americano falou? São só palavras. Então, para vocês verem como, de fato, nos Estados Unidos, o direito constitucional de liberdade à expressão não só está escrito, como também é garantido na prática. No Brasil está escrito, mas não é garantido na prática. E a impressão que eu fico, posso estar errado, é que é no caso de pessoas rotuladas como bolsonaristas ou extrema-direita. Aí não está garantido essa plena liberdade de expressão. Agora, a impressão que eu fico, se for um esquerdista, um ultra-esquerdista, daí pode falar as piores barbaridades, que aí vai estar garantida a liberdade de expressão. É a impressão que eu fico. Eu acho super importante repercutir essa matéria. Vou ler rapidamente com vocês os principais trechos e vou comentando. Mas aqui mostra, aqui para mim é nítido, a diferença de um país onde realmente reina, prevalece o império das leis, onde você tem a Carta Magna, você tem a Constituição, que é a espinha dorsal do ambiente jurídico daquele país e é respeitado. E no Brasil, né, conforme vários especialistas e juristas falam, a Constituição está relativizada. Então, notem a diferença. Os Estados Unidos não levam em consideração a ideologia do Alan dos Santos. Até porque hoje o governo é Biden. A questão não é ideológica. Não está politizado a questão jurídica lá nos Estados Unidos. A questão é puramente técnica. É liberdade de expressão que eles entendem que o STF está imputando como um crime do Alan dos Santos, mas está, na visão dos americanos, está dentro dessa prerrogativa da liberdade de expressão. Olha a diferença, pessoal, da maturidade democrática dos Estados Unidos. Mas sem mais delongas, vamos entrar aqui na reportagem. A começar pela manchete. Estados Unidos negam a extradição de Alan dos Santos por crime de opinião e tem reunião tensa com o Brasil. Vamos entrar aqui no corpo da matéria. O governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não poderá extraditar o blogueiro. Detalhe, toda vez que aparecer a palavra blogueiro, eu vou trocar por jornalista. Porque é muita sacanagem, por questões ideológicas, não chamarem jornalistas de direita de jornalistas. Chamarem de blogueiro. Porque pra mim é querer desmerecer a pessoa. Então, vou sempre trocar. Então, voltando. Os Estados Unidos comunicou ao Brasil que não poderá extraditar o jornalista Alan dos Santos por delitos que os americanos veem como crimes de opinião, que estariam garantidos no direito à liberdade de expressão. E acho que no Brasil também, né? Esse que é o problema. Os americanos disseram, contudo, que estão dispostos a dar prosseguimento ao processo contra Alan em relação a outros crimes, mas o caso está estacionado no gabinete do ministro Alexandre de Moraes do STF. Aí a pergunta que eu fico, uma dúvida, será que é porque esses outros supostos crimes o ministro não tem como provar que o Alan os cometeu e aí por isso não está nem perdendo tempo em tentar negociar com os Estados Unidos, porque a primeira coisa que a justiça norte-americana vai perguntar é o seguinte: cadê as provas? Então eu tô perguntando, será que é porque não existem provas que está lá estacionado no gabinete do ministro Alexandre? Não sei, realmente é uma pergunta. O envio de um ofício para o governo Lula foi seguido de uma reunião com autoridades americanas no segundo semestre do ano passado, marcada por momentos de tensão. O documento enviado ao Brasil não apresenta uma negativa clara ao pedido de extradição, que era baseado principalmente nos crimes de calúnia, injúria e difamação. Esses delitos não constam como passíveis de extradição. Meu Deus, né? Só faltava. Conforme um tratado entre os dois países. Os americanos, por outro lado, enviaram no ofício questionamentos para dar prosseguimento ao procedimento de extradição pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas pelo que eu estou entendendo, são esses casos que estão estacionados na gaveta do ministro Alexandre. Se forem esses casos, será que é porque não tem prova? Pergunta, reforço aqui a minha pergunta. Os questionamentos dos Estados Unidos passaram pelo executivo brasileiro, mas foram endereçados ao STF, órgão expedidor do pedido de prisão. A Folha apurou que o documento já chegou à corte.
Depois disso, não houve movimentação no processo. O Supremo não enviou ao Ministério da Justiça novas informações para que fossem repassadas aos americanos na tentativa de dar prosseguimento ao processo de extradição. O gabinete de Moraes foi procurado pela Folha, mas não comentou o assunto. De novo, será que os crimes supostos que o Alan dos Santos teria cometido, de acordo com o STF, não foram cometidos e por não terem sido cometidos não tem provas, e aí o nosso STF não está nem perdendo tempo em passar mais um constrangimento perante a justiça americana? Não sei, estou perguntando. O Ministério da Justiça informou que o processo está sob sigilo e não se manifestou. O pedido de prisão preventiva é de outubro de 2021 e está há mais de 2 anos sem desfecho. O jornalista está nos Estados Unidos desde quando ainda era investigado. No inquérito de fake news, ele foi acusado pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, que para os Estados Unidos saía a liberdade de expressão. Além disso, integrantes do governo Lula dizem acreditar que Alan dos Santos deu entrada em pedido de refúgio nos Estados Unidos, por causa do comportamento das autoridades americanas em relação ao caso. O pedido de refúgio impede a extradição e deportação já a partir do início da tramitação, além de impor sigilo. Pelo visto, quando tem sigilo lá nos Estados Unidos, as informações não vazam. Que diferença em relação ao Brasil, né? Que diferença. Alan é considerado foragido pela justiça brasileira desde que foi ordenada sua prisão preventiva em 2021, no inquérito de fake news, relatado por Moraes. O pedido de extradição chegou nos Estados Unidos no final daquele ano. Depois, quando Lula assumiu o poder, o Ministério da Justiça buscou o governo americano e a Interpol para tentar acelerar o processo. Mas até hoje não obteve retorno. Talvez os americanos estejam esperando provas, né? Depois da resposta oficial, as autoridades dos Estados Unidos vieram ao Brasil para uma reunião no Ministério da Justiça para tratar do tema. Do lado brasileiro estavam representantes da pasta e da Polícia Federal. Do lado dos Estados Unidos, agentes do FBI, que é a PF, né, equivalente à PF norte-americana, e integrantes de agências de imigração. A argumentação dada pessoalmente no encontro foi a de que os crimes pelos quais a prisão de Alan dos Santos foi determinada não eram tipificados nos Estados Unidos. Mais do que isso, o comportamento do militante bolsonarista, né, como se a imprensa brasileira, boa parte não fosse militante petista, né, estava amparado na liberdade de expressão. Olha de novo, o respeito à Constituição lá nos Estados Unidos. Lá não são palavras soltas no papel. Lá tem realmente validade jurídica. Isso é uma grande diferença, né, galera? Segundo o entendimento dos americanos, em um dos momentos de maior tensão, as autoridades brasileiras veicularam um vídeo legendado em inglês com as falas golpistas de Alan dos Santos. De acordo com relatos, um dos representantes dos Estados Unidos rebateu e disse que eram só palavras. Palavras não são ações, são palavras. Olha assim, num local a Constituição é 100% respeitada. No outro, de acordo com especialistas do Brasil, está havendo uma certa relativização. Diferença, né, galera? O comentário irritou os integrantes do Ministério da Justiça, à época comandado por Flávio Dino. Essa pessoa, ainda de acordo com relatos, afirmou que Alan havia cometido incitação e que aquele tipo de retórica tinha resultado nos ataques golpistas do 8 de janeiro. Os brasileiros então perguntaram por que não seria possível deportar Alan, considerando que ele está sem passaporte. O documento de viagem foi anulado por decisão de Moraes. Será que os americanos entendem que houve um arbítrio, por exemplo? Não sei, realmente eu estou perguntando, eu não sou especialista. A negativa do lado americano de responder a esse questionamento levou o governo Lula a trabalhar com a hipótese de que o bolsonarista tenha pedido algum tipo de refúgio nos Estados Unidos, ainda de acordo com relatos colhidos pela Folha. O refúgio costuma ser concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Uma das diferenças em relação a outras modalidades, como o asilo, é que o processo de refúgio, enquanto tramita, prevê a suspensão de pedidos de expulsão ou extradição. Então, se o Alan realmente iniciou esse processo, cara, ele está garantido em relação a isso. É o que eu estou entendendo. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília foi procurada pela Folha, mas informou que, como política da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, não comentamos sobre questões de extradição. O advogado de Alan dos Santos, Renaud Oliver, não comentou sobre o status do seu cliente nos Estados Unidos. Em nota,
criticou o que chamou de ilegalidade e arbitrariedade de Moraes no processo e disse ainda não ter tido acesso aos autos. Cara, é isso que eu não consigo me conformar. A imprensa tem acesso aos autos e os investigados, os réus, não têm. Cara, isso é, assim... eu sou leigo, tudo bem, posso estar falando besteira, mas pra mim isso é bizarro demais. É bizarro demais. Aspas, após mais de 29 meses do vazamento da decisão para a imprensa, os advogados do jornalista ainda não tiveram acesso aos autos do procedimento, desconhecendo a natureza da decisão e se existem provas que a justifiquem. E até para ele se defender, né? Além disso, Oliver se queixou de falta de retorno de Moraes em relação a outros pedidos feitos pela defesa. Pessoal, bom, eu acho essa notícia excelente, primeiro porque a gente consegue comparar a qualidade da democracia brasileira, tá? Isso na minha opinião, isso é a opinião, da democracia brasileira com a democracia norte-americana. Lá a gente entende porque é o império das leis. Lá não tem essa questão de de repente, de uma opinião política de um magistrado, preferências ideológicas, se sobrepor à Constituição Federal, ao arcabouço legal dos Estados Unidos, daquele país. Então, por isso que os Estados Unidos é um país que é considerado o império das leis. É por causa disso. Por isso que as pessoas investem sem grandes preocupações nos Estados Unidos, porque lá tem segurança jurídica, lá tem respeito às leis, às regras. É uma diferença brutal. No Brasil, em contrapartida, embora eu seja leigo, mas a impressão que eu tenho é rigorosamente que aqui é o contrário do que acontece nos Estados Unidos. E eu vejo especialistas, advogados falarem que aqui a gente vive hoje uma situação de insegurança jurídica. Isso acaba impactando inclusive o país. Por quê? Investidores passam a ficar receosos com o nosso país e deixam de investir, porque se eles não percebem segurança jurídica, para que eles vão enfiar múltiplos bilhões no nosso país se tem tantas outras democracias para, né, receberem aportes de investimentos? Então, a coisa não fica só no meio jurídico, acaba realmente prejudicando o país, a percepção, só o fato de existir a percepção de uma insegurança jurídica. Eu achei uma notícia ótima pro Alan dos Santos e que bom que lá ele tem os direitos constitucionais realmente assegurados. Eu até tenho uma certa inveja, porque aqui no Brasil, pelo menos, esse é o meu sentimento. Eu sempre quero estar errado nessas minhas opiniões, mas eu sinto que está um pouco relativizado, infelizmente. Espero que, se eu estiver certo, que logo que as coisas voltem ao normal, que voltem ao eixo. E se eu tiver errado, beleza, é apenas uma opinião equivocada, mas é um sentimento que eu tô bem convicto dele. Pessoal, comentem o que vocês acharam dessa decisão do governo norte-americano de não extraditar o Alan dos Santos, o que vocês pensam sobre este assunto. Se gostaram do conteúdo, compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas plataformas digitais. Verifiquem também se as notificações estão ativas em cada uma delas e até o próximo vídeo.